Amém, graças a Deus, dando sequência a essas reflexões simples, objetivas, que sempre trazemos aqui para aqueles que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Estamos hoje trazendo mais uma reflexão sobre a fé, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nos seus 40 versículos, e quero ler hoje os versículos 1, 2 e 6, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 2: Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo 6: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Lendo esses 3 versículos, quero refletir um pouco sobre a fé para aqueles que creem. O que é? A fé para aqueles que creem. O que é? A fé, nesses 3 versículos que nós lemos, ela é a fonte para os que creem, ela é o meio de se alcançar vitória para os que crerem, e ela é o meio de agradar a Deus para os que creem. Então, resumindo esses 3 versículos, a fé é a fonte, a fé é o meio de se alcançar a vitória e a fé é o meio de agradar a Deus para todos aqueles que creem em Deus. Quando a gente lê o primeiro versículo, o escritor ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, ela é a fonte que foi aberta por Deus, e digo, uma fonte inesgotável para aqueles que creem, que Deus abriu para que, por meio desta fé, possamos crer que Deus cumprirá tudo aquilo que nos prometeu. Como falamos em uma outra reflexão aí sobre a fé, as bases da fé, que é a certeza, a esperança e a convicção, elas são as fontes, ela é a fonte que alimenta essa certeza, essa esperança e essa convicção. A fé dá suporte, dá base para a nossa certeza de vitória, para esperarmos em Deus e para termos convicção que vai acontecer o que Deus nos prometeu. Então a fé é o firme fundamento, é a base para alimentar essas três qualidades naquele que crê: a certeza, a esperança e a convicção. Então a fé é para aqueles que creem uma fonte, e uma fonte inesgotável, aberta por Deus para bebermos dela todos os dias de nossa vida, alimentando a nossa certeza, alimentando a nossa esperança e alimentando a nossa convicção que Deus, com certeza, irá fazer acontecer em nossas vidas. Segundo, ela é o meio de alcançarmos as vitórias. Versículo de número 2. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunhos. Se esses antigos aqui, falando dos patriarcas, dos profetas, que alcançaram vitórias, alcançaram testemunhos pela fé, nós entendemos que esta fé, ela é para aqueles que creem a fonte, o meio da vitória. Além de ser uma fonte que Deus abriu, ela é o meio para alcançarmos a vitória em Deus para as nossas vidas. Por isso que o nosso Senhor, no meio daquela tempestade, ele pergunta
para os seus discípulos. Ele afirma para os seus discípulos, dizendo: homens de pequena fé. Uma outra ocasião, ele pergunta para esses mesmos discípulos, dizendo: onde está a vossa fé? Então, nós precisamos saber que é através da fé que alcançamos a vitória. Quer ver só? Analisa comigo a nossa salvação. Olha o que é que está escrito: pela graça sois salvos. Sabemos que salvação vem de Deus, é um dom gratuito de Deus para todos aqueles que creem. Mas olha o meio: pela graça sois salvos mediante a fé. A fé nos leva a esta graça para que recebemos esta salvação. E o complemento do versículo: mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É Deus quem nos dá, é Deus quem abriu esta fonte, e através desta fonte aberta nós temos acesso às vitórias desejadas, almejadas e buscadas por cada um de nós. E ainda no versículo de número 6, ela é o meio de agradar a Deus. É pela fé que agradamos a Deus, porque é impossível um homem, uma mulher, agradar a Deus se ele não tiver fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Lembram daquela mulher que tinha um fluxo de sangue e ela soube que Jesus estava passando ali próximo, ela colocou na sua mente a ideia de se ela pelo menos tocasse nas vestes de Jesus, ela seria sarada. Ela já tinha perdido tudo, gastado tudo que tinha com os médicos e nenhum pôde resolver nada para ela. Então ela usou agora a fé. Ela disse que se pelo menos ela tocasse nas vestes de Jesus, ela tinha certeza, ela tinha a esperança e a convicção que seria sarada. Isso é a fonte abriu. Qual foi a fonte que abriu? Jesus vai passando, a fé dela foi ativada e ela, através da fé, ela teve a convicção de vitória, de alcançar a vitória. Como? Se eu pelo menos tocar nas vestes dele. Ela foi alimentada a sua certeza, a sua esperança e a sua convicção. E ela chega até Jesus pelo meio da multidão e toca na orla das vestes de Jesus e recebe imediatamente a sua fé. E Jesus para ali aquela caminhada e diz: alguém me tocou. E todos se questionavam porque a multidão apertava Jesus. E Pedro disse: mestre, a multidão te aperta e tu diz quem me tocou? Ele disse: sim, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. O que é que ele está dizendo? Alguém me agradou, porque tocou em mim por fé, pela fé, incentivado, impulsionado pela fé, pela fonte, aqui o grifo é meu, não é isso? Entendam? Pela fonte que Deus abriu, uma fonte inesgotável, e está usando o meio de se alcançar a vitória, que é a fé, e me agrada por se aproximar de mim por fé, pela fé. Glórias a Deus. E a mulher, percebendo que não podia mais se ocultar, ela se apresenta a ele e diz: Senhor, foi eu que te toquei. E contou na presença de todos como a hemorragia foi estancada e ela ficou sarada da sua enfermidade. Jesus, ele elogia a fé daquela mulher, dizendo: mulher, grande é a tua fé, glórias a Deus, seja sarada conforme a tua fé, vais, não é isso? E a gente glorifica a Deus porque a fé daquela mulher de se aproximar de Cristo, pela fé que o Senhor havia ativado nela e a certeza e a convicção de receber a vitória, fez com que aquela mulher fosse curada instantaneamente. Então a gente vê aí que Jesus elogiou a fé daquela mulher. Então a fé, ela também é elogiada. Jesus elogiou a fé do centurião que tinha um criado enfermo e disse: Senhor, basta uma palavra e o meu criado ficará sarado. Jesus disse: nem mesmo em Israel alcancei tanta fé.
vai e seja conforme tu desejas. A mulher que estava com a filha endemoniada, ela clama ao Senhor, e naquele diálogo ali entre os discípulos, Jesus e a mulher, ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olha para ela e elogia a fé daquela mulher, dizendo: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme deseja o teu coração. E imediatamente aquela criança foi sarada, liberta para a glória do Senhor. Então a fé, ela também é elogiada. A fé também ela é questionada. Jesus, certa feita, ele diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Jesus questionou a fé dos seus discípulos, como já mencionei aqui nesta reflexão, homens de pequena fé. Em um outro momento ele diz: onde está a vossa fé? Então a fé é elogiada, a fé é questionada, glórias a Deus, mas tem os estágios da fé: nenhuma fé, pequena fé, grande fé e muita fé, glórias a Deus. Então a fé é para aqueles que creem, uma fonte, o meio da vitória e o meio de agradar a Deus. O meu desejo é que Deus renove a tua fé, renove a nossa fé. Nesses dias tão difíceis de crises, de tantas dificuldades, que a nossa fé seja renovada a cada momento, a cada amanhecer, que tenhamos inspiração bíblica para sermos renovados, para serem restaurada a nossa fé, que nós possamos fazer como os discípulos fizeram a Jesus, pediram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Eu acho interessante os discípulos de Jesus, porque eles sempre estavam pedindo algo muito importante e a gente aprende. Deixa eu abrir aqui esse parênteses bem rapidinho. Eles pedem a Jesus para que ensine a eles a orarem. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus vai ensiná-los a orar. E eles pedem para que o Senhor aumente a fé deles. Que nós tenhamos esse mesmo sentimento dos apóstolos e discípulos de Jesus, de pedir a Ele para que aumente a nossa fé. Porque nós temos convicção que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então precisamos desta fé para isto. Sabemos que é pela fé que os antigos alcançaram o testemunho, e sabemos que é pela fé que agradamos a Deus, pela fé nos aproximamos de Deus, pela fé depositamos a nossa confiança nele e pela fé sabemos que o Senhor irá realizar em nossas vidas o que deseja o nosso coração. A fé, ela vai apoiar a nossa certeza, a nossa esperança e a nossa convicção, vai nos dar confiança nisto para a glória do Senhor. A fé nos faz ver longe, a abrangência da fé. A fé nos faz crer no que vimos, isto é, a dependência da fé nas promessas, e ela nos faz abraçar aquilo que vimos e cremos, glórias a Deus. Então que nos falte tudo, menos a fé. Há um compositor que ele canta um hino que diz: se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Mantenha esta fé ativa, a fé em Deus, a fé naquele que tem todo o poder para fazer aquilo que desejamos, almejamos e esperamos nele. Que a bênção de Deus continue sobre a tua vida e sobre a tua família. Se quiser, deixa o like aí nesta mensagem, neste vídeo. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se quiser sentir o desejo aí, se inscreve aí no nosso canal, nos ajude a glorificar a Deus através dessas reflexões simples e alimentar
a vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Abraço, fiquem na paz, que a fé de Deus continue ativa em tua vida e na minha vida. Amém.